Boa tarde. Como nós estamos bastante tempo em casa, então dá tempo para refletir um pouco mais, né? Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a Páscoa. Eu preparei um trechinho que eu quero falar sobre o significado da palavra Páscoa, a origem, e também quero falar sobre Judas Iscariotes e Pedro, dentro dessa missão de Jesus salvífica, né? Dentro da paixão de Cristo. Então, primeiro, Páscoa, que significa passagem, já existia muito antes de Cristo a Páscoa. Tanto que os judeus, eles comemoram até hoje essa Páscoa antiga, que é a libertação do povo escravizado, povo hebreu escravizado, no Egito. E Moisés, que é o profeta enviado por Deus para libertar esse povo. Depois das 10 pragas do Egito, enfim. Daí a última, que é quando o anjo, né, da morte vai passar para matar todos os primogênitos. E Moisés, né, orientado por inspiração divina, cada família tem que ter um cordeiro e eles colocam o sangue do cordeiro nas portas. E onde tinha o sangue do cordeiro, a passagem, a Páscoa do anjo da morte, eles não morreriam. Já nos remetendo para hoje, né, o nosso significado, que Jesus fez uma ressignificação da palavra da Páscoa, que para nós cristãos, né, católicos ou cristãos, a Páscoa agora já é uma passagem sim da vida, da morte para a vida, que Jesus vem e morre e nos salva, né? que é a missão dele. Então essa Páscoa já existe há muito tempo. Então Jesus, quando ele é preso, eles estavam já se programando, ali na Bíblia até explica que era a época da Páscoa, era o período da Páscoa. Então o povo já estava se preparando para a Páscoa. Só que para nós mudou, né? Totalmente o sentido agora dessa palavra, né? E agora eu queria lembrar sobre Judas, falar um pouco sobre Judas. Então em Mateus 26, que tem na traição de Judas. Mateus 26, 14. Então um dos apóstolos, dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: que quereis dar-me? E eu vou-lo entregarei. Ajustaram com ele 30 moedas de prata. E desde aquele instante procuravam uma ocasião para entregar Jesus. Por que ele fez isso? Porque eles já estavam querendo condenar Jesus. Só que eles não queriam revoltar o povo, que tinha muitas pessoas na cidade, então algumas pessoas que já seguiam Jesus, eles iam acabar impedindo, né, a prisão de Jesus. Então eles queriam encontrar Jesus longe da cidade, à noite, né, escondido, para não ter ninguém fosse impedir, né, que Jesus fosse preso. E Judas vai ajudar porque ele sabe que onde Jesus vai. Daí na Santa Ceia, próprio Cristo, para ver se deu um toque ali, né, vamos ver se Judas, quem sabe, muda de ideia, né, se converte, sei lá. Então Jesus fala assim, à mesa: o Filho do Homem vai, como deve ser, como está escrito, vai morrer, né? Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. E em outras passagens ele não chega a perguntar, mas ele diz, né, que alguém vai trair e diz: aquele que molha o pão comigo. Porque os 4 evangelhos, às vezes, eles têm alguma coisinha, algum detalhe, uma palavrinha, uma ação que um lembra que o outro não lembrou. Então, vem um pouco diferente, né? Mas aqui nesse evangelho, ele diz que Judas pergunta. Mas ele queria, Jesus fala para ele: eu tô sabendo o que vai acontecer, para ver se ele, de repente, ele se arrepende. E Judas, ele está com Jesus, ele é um dos 12 apóstolos. Então, ele seguia, ele viu tudo o que ele fez de bom. Todos os milagres, né? Curou o cego, curou o leproso, curou o coxo, curou a hemorroíça e assim vai. O surdo voltou a ouvir. Só que ele estava ali achando que Jesus fosse um salvador no sentido, seria um rei no sentido da terra. Um rei com riquezas, com poder. Então ele não tinha conseguido entender
que tipo de reinado Jesus falava, que tipo de Salvador ele seria. E ele faz isso, ele entrega Jesus. Só que quando ele vê que Jesus vai morrer, que ele entrega, ele pensa assim, ele vai ficar preso, alguma coisa assim, e vai, de repente, vai mostrar o seu poder ali. Ele não tinha entendido bem. Mas ele viu que não, que Jesus aceitou porque era a missão dele. Como ele disse aqui, o Filho do Homem ele vai padecer. Como dele está escrito, desde o Antigo Testamento. E quando ele vê isso, ele fica doido, ele fica apavorado, ele sente remorso. Ele não consegue se arrepender, ele sente um remorso do que ele fez. E daí tem o suicídio de Judas. Então ele vê aquilo que ele fez, vendo então que Jesus seria condenado, ficou tomado de remorso, foi devolver aos príncipes dos sacerdotes as 30 moedas que ele tinha ganhado. E eles nem se importaram com aquilo, ainda compraram terrenos lá e fizeram um cemitério para estrangeiros. Mas ele erra, ele traz Jesus. Mas Pedro também traz Jesus. Tanto que Jesus prediz, em Mateus também, e em todos os outros evangelhos, a negação de Pedro. E Jesus diz, esta noite, disse-lhes então Jesus, esta noite serei para todos vós uma ocasião de queda, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, eu vos precederei na Galileia. Pedro interveio, mesmo que sejas para todos uma ocasião de queda, para mim jamais o serás. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, nesta noite mesma, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Respondeu-lhe Pedro, mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. E todos os discípulos diziam-lhe o mesmo, mas todos fugiram. Ficaram lá perto da cruz, só ficou João, que era o mais novo, né? Então ele tinha um pouco mais de coragem, encorajado por Maria, mãe de Jesus, e as outras Marias lá, que estavam, Maria Madalena e mais uma outra Maria lá. Tá cheio de Maria naquela época. Mas voltando a Pedro. Então Pedro nega. Daí tem a negação de Pedro aqui, que todo mundo já conhece, né? Que ele nega por 3 vezes. Uma mulher, você não era um dos seguidores de Jesus? Não, nem conheço esse homem, nunca vi. Então ele negou 3 vezes. Daí quando o galo cantou, ele lembrou do que Jesus tinha falado. Então ele vem o arrependimento, não é remorso igual Judas. Então ele se arrepende e ele chora. Chorou amargamente. Então Pedro, ele se desespera, mas ele nega Jesus 3 vezes. Então ele errou também. Mas ele se arrepende e depois ele é perdoado quando Jesus ressuscita. E tem outra passagem que Jesus ainda diz, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor, claro que eu te amo. Ele apacenta minhas ovelhas. E ele fala por 3 vezes isso, como se fosse assim, eu te perdoo. Tá lembrando? 3 vezes, então eu te perdoo. E, no entanto, Pedro foi o primeiro papa, um grande apóstolo. Morreu depois, mais tarde, né? Ele morreu por Jesus, deu a vida por Jesus, que foi crucificado também, só que ele não aceitou ser crucificado como Jesus, ele foi crucificado ao contrário. Então, é um grande apóstolo. O que eu quero só colocar? Judas, Pedro, os 2 traíram Jesus, cada um de uma forma. Os 2 negaram, né? Esse amor de Jesus que ele estava ali todo dia com eles, estavam todo dia com eles. Mas um teve o remorso, não conseguiu nem se perdoar e nem pedir perdão. E se suicidou, tirou sua própria vida. Pedro errou, falhou, feio, mas se arrependeu, chorou amargamente e foi perdoado. Então, que tipo de discípulo que eu sou? Que tipo de seguidor que eu sou? Sou Judas? Sou Pedro? Porque erramos sempre, todos erramos. Agora nós que temos que voltar e pedir perdão.